Olá, meu nome é Attila Holleder, sou evangelista e venho trazer reflexões a respeito do que é vida e o que é conhecimento, o que é saber, o que implica em conhecer, ter mais conhecimento. Na verdade, o homem ele está sempre em busca de conhecimento. A pergunta é, aonde esse conhecimento vai me levar? Alguns têm o objetivo de ter conhecimento para prosperar. E prosperidade, segundo o olhar de uns, é desgraça para outro. Em Provérbios está escrito que há ricos que se dizem pobres e há pobres que se dizem ricos. Essa é uma linguagem espiritual, porque às vezes as pessoas são ricas e têm muitos recursos, muitos bens, mas espiritualmente elas são pobres, porque elas não entendem o sentido e a razão de viver. E há pessoas que são pobres financeiramente e são ricas em entendimento sobre viver, sobre o que é conhecimento de verdade. Elas estão satisfeitas apesar dos pesares, que são as dores e o sofrimento que todo ser humano passa. Mas eles têm conhecimento da vida, o que é vida. Então é isso que nós vamos abordar hoje, aonde o conhecimento pode nos levar e as propostas de conhecimento que chegam até nós. Nem sempre conhecer traz coroas, nem sempre conhecer traz alegria. Nem sempre querer saber algo vai produzir em nós o verdadeiro sentido daquilo que eu procurei conhecer. Porque há pessoas que têm ideais, o sonho daquela pessoa é ser um médico, um enfermeiro, com o objetivo de ajudar pessoas, sarar as pessoas, curar as pessoas, alegrar, cuidar das pessoas. Então tem pessoas que vão com essa visão, outros vão com a visão, eu vou ser um advogado para que por meio das leis eu possa ajudar e contribuir com as pessoas para trazer uma lei mais justa. Mas quando eles chegam no mundo real, onde eles vão trabalhar com aquela função, aquele desejo que eles tinham de cooperar, eles vão descobrir que aquele conhecimento que eles tiveram vai estar às avessas com pessoas com quem eles vão conviver. E aquele conhecimento que essas pessoas adquiriram com a boa intenção, lá no fundo eles vão encontrar pessoas que não têm a mesma boa intenção que eles, que também se formaram no mesmo curso, mas o objetivo são outros. E muitas vezes vão ficar frustrados, vão descobrir que lutaram tanto para um conhecimento, eles não podem botar em prática porque tem impedimentos, tem outras pessoas impedindo que flua o verdadeiro conhecimento e o verdadeiro propósito do conhecimento. Por que isso acontece? Isso acontece porque tem uma origem. E a origem é que as pessoas desprezam. Então as pessoas sofrem as consequências dos problemas do conhecimento que não atinge o seu propósito e não sabe a causa. Vamos comigo, porque a causa está num lugar onde você não imagina. Talvez você nunca parou para pensar onde é que está a causa dos problemas que nós vivemos, porque encontramos gente inteligentíssima em estado caótico, emocional e espiritual. Pessoas que se questionam assim, eu trabalhei a vida toda, ganhei muito dinheiro, agora meus filhos estão se matando, disputando esse dinheiro, e alguns deles estão querendo a morte do próprio pai, para poder botar a mão na herança. Uma senhora conversou comigo, uma senhora já dos seus 60 e poucos anos, ela disse, moço não, senhor, né, porque eu tinha a mesma idade que ela disse assim, meu marido ganhava muito bem, e meu marido faleceu. E um dos meus filhos disse que quer me ver morta.
porque ele não vê a hora de pegar o dinheiro que ele está ansioso para pegar e eu não deixo ele pegar. Não chegou o tempo ainda. Então, o olho grande, a ansiedade, o desejo, né, vai desfrutar de um conhecimento que o pai dele teve, que cooperou, teve posses, e agora o filho está querendo a morte da própria mãe para botar a mão no dinheiro. A sabedoria que esse homem se dedicou, o conhecimento que ele teve, que produziu riquezas, não trouxe para a família toda benefício. Você consegue entender aonde o conhecimento de fato está levando uma pessoa? Eu só quero dar o melhor para minha família. Eu quero que meus filhos não passem o que eu passei. Então eu suponho que com esse conhecimento e esse desejo é suficiente para abençoar a minha família e fazer com que eles vivam felizes para sempre. E na prática nem sempre é, porque tem um tipo de conhecimento que as pessoas não contam e não buscam e não entendem. Tem o conhecimento lógico de adquirir riquezas, prosperidade, entre aspas, mas o conhecimento sobre espíritos, não. Conhecer a parte espiritual da vida, a maioria não conhece. O máximo que as pessoas conhecem, muitos deles, é uma religião ou várias religiões. E religião não é suficiente para dar verdadeira sabedoria. Porque mesmo que se tenha sabedoria, se eu não entender a raiz de ter conhecimento, vai dar nisso aqui, ó. Eu vou mostrar um segredo para você que talvez nunca parou para pensar sobre isso. E talvez você viu muitas pessoas falando e já ouviu falar em Gênesis. Gênesis, o mito, a história da Bíblia, isso não é verdade. Venha comigo, que eu vou mostrar uma verdade profunda que tem aqui. E isso eu falo por causa de experiências. As experiências que Deus permitiu que eu estivesse com Ele, ao ponto de até de ouvir o seu Espírito, porque Deus é Espírito. Deus não é placa de religião. Eu conheci esse Deus que eu desconhecia, que é o próprio Criador, a fonte de toda a criação, com 29 anos de idade. Estou com 63 anos. Então tenho uma experiência de poder ouvir, de poder esperar nele, confiar naquilo que ele diz, porque Deus é verdadeiro e não mente. Os homens mentem, mas Deus não, o Espírito de Deus não mente. E o Espírito de Deus nos traz ensinos, porque ele criou o homem com possibilidade do homem se conhecer e saber quem é Deus. E a partir do momento que eu sei quem é Deus, eu também sei quem eu sou. Se eu não conheço a Deus, eu nem sei quem eu sou de fato. E eu primeiro tenho que conhecer o Criador do meu espírito para saber quem Ele é, para que eu possa acreditar em tudo que Ele diz sobre quem eu sou. Se eu não conheço Deus, eu não me conheço. Porque eu sou a imagem e semelhança do Criador. Possibilidades que estão à disposição de um homem estão muito além das possibilidades daquilo que o homem aprende na natureza humana. Tem coisas que são sobrenaturais. Vamos pensar um pouco sobre isso aqui, ó. Nós estamos falando de conhecimento, de conhecer. Gênesis capítulo 3. Você pode consultar na sua Bíblia. Né? Diz que aqui no capítulo 3, que o capítulo 2 fala da criação do homem e da mulher, e no capítulo 3 diz que a serpente, um animal, literalmente um animal, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, ou seja, essa serpente era um ser mais esperto do que todos os animais, esperto mesmo, tinha alguma coisa diferente nesse animal aqui. Essa serpente, esse animal, disse à mulher, ou seja, um animal falando com uma mulher. E você pensa assim, pronto, acabou. Você já vem com um mito, isso é mito. Você acha que é mito? Um animal falando com a mulher só porque você nunca viu? Você se esqueceu que papagaio fala? Você nunca parou para pensar nisso, né? Papagaio fala. Como que é impossível que uma serpente tenha falado com uma mulher? Isso é uma ilustração. Quando o papagaio fala, é uma ilustração? É um bicho e fala. Não com intelectualidade, com conhecimento. Não, ele repete, mas fala. A serpente ali, lá, ela tinha mais que repetição de fala. Ela tinha conhecimento próprio. Ela sabia do que estava propondo a mulher. E essa serpente parou de existir. Dentro dela havia um espírito.
Dentro desse animal tinha alguém que tinha conhecimento, que podia trocar ideia com a mulher. Não era como um papagaio. Esse ser aqui estava trocando ideia com a mulher, conversando. Você entendeu de que nível de coisas nós estamos falando? Ah, mas eu nunca vi isso acontecer. Mas quando você conhece o Espírito de Deus, ele te adverte e mostra que essas coisas existem. Pode não ser um animal, pode ser o teu melhor amigo. Sim, pode ser o teu sócio. Pode ser a sua mulher, seu filho. Pode ser você mesmo, com a sua mente sendo induzida a pensar coisas. É nesse nível que nós estamos falando, de coisas espirituais, mais profundo do que os olhos veem e os ouvidos ouvem. Então esse animal, essa serpente, ele fez uma pergunta para a mulher. É assim que Deus disse? Ele faz uma pergunta, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Ele estava questionando a mulher. As perguntas, elas devem ser questionadas. Por que estão me perguntando isso? Qual o motivo da pergunta? Aonde fulano quer chegar? Mas nós estamos muito preocupados com perguntas. Parece que o ser humano não tem pergunta a fazer. Parece que tudo é tão normal, tem muitas perguntas a fazer, muitas. E tem resposta? Tem. Uma boa parte tem resposta, nítida e clara. Aonde? Na Bíblia? Mas é um livro ultrapassado, você acha? Eu leio ela há 30 anos. Sempre tem coisas novas. Porque é revelação. A Bíblia é revelação. Não é uma coisa que eu vou ler e comparo com outros livros, história. Não, é revelação. É algo sobrenatural. Como é sobrenatural um animal falar com uma mulher? É estranho demais. Vamos continuar aqui. Eu não sei se você vai ter paciência. Espero que sim, porque faz parte do aprendizado ter paciência. No tempo do TikTok, das coisas rápidas, é difícil, né? Porque você, ou muitos, já ficaram viciados nas coisas rápidas. Mas Deus trouxe ensino que requer paciência para aprender. Então, essa serpente aqui estava questionando a essa mulher chamada Eva. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que dá no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, o comer esse fruto ia dar em morte. O ser humano não foi feito para morrer. A raça humana não foi feita para morrer. Mas Deus falou que se eles comessem lá, eles iam morrer. Ah, eles caíram duro na hora? Não, não foi isso que aconteceu. Porque existe um tipo de morte, que é a morte da alma. Uma morte é um estado de não estar ligado a Deus. É um desligamento de Deus, onde o homem fica com a sua limitação terrena. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Houve um monte de limitações. O pecado entrou, o erro, a vontade foi mudada, foi transformada. Um monte de coisa ocorreu com esse simples negócio aqui, ó. Um monte. Isso tudo estamos enfrentando há esses milhares de anos, decorrente de um erro, uma decisão. Porque alguém propôs para a mulher algo aqui que você vai ver. Então temos que cuidar com os proponentes, as pessoas que vêm propor o que está sendo proposto para mim. Ficar rico rápido, deixar a sua esposa para ir atrás de uma outra mulher, achar um jeito de crescer na vida imoralmente. Enfim, tem muitas propostas. Esse proponente aqui, esse ser aqui que propôs para essa proposta para Eva aqui, contagia a humanidade até hoje. Essas propostas surgem. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus disse que iriam morrer. A serpente disse, não, não é verdade, é certo que não vão morrer. A mulher estava ouvindo uma voz diferente daquela que ela ouviu. Vocês vão morrer. A serpente disse, não. E Eva continuou escutando ela. É certo que não morrereis. Sabe por quê? Aí a serpente entra com um argumento. É porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis. Você está entendendo aqui que a proposta não é, olha que fruta gostosa? Deve ser doce, hein?
Essa fruta, Deus proibiu vocês de comer essa fruta? Uma fruta deve ser gostosíssima. Não, ele não apelou para o gosto, para o sabor. A serpente que esse animal apelou, sabe para quê? Para a mente, para o intelecto, para conhecer algo que era muito grande e que tinha alguém que seria Deus, não estava interessado que essas pessoas crescessem, obtivessem essa sabedoria, que Deus estava privando eles. Foi isso que essa serpente disse para a mulher. A mulher estava ali provavelmente 1 mês, 2 meses, 1 ano, não sei, a Bíblia não diz. Estava ali vivendo no jardim, ela e o esposo dela, tranquilo, numa boa, sem o mínimo desejo de comer esse fruto. Deus disse, não, tá bom, então tá bom, Deus, tem muita coisa boa aqui, tem tanta coisa boa que nem vou me incomodar com isso. Até que um ser chamou a atenção. E quando chamam a nossa atenção, é essa especialidade dessa serpente, nos chamar a atenção, nos trazer para o canto. Vem cá, eu vou te mostrar alguma coisa. E tem muita gente com esse querer saber muita coisa, se afundaram no engano. Porque esse ser aqui chama a parte e diz, você é intelectual, você é uma pessoa inteligente, você é inteligentíssimo. Você vai dar bola para esses caras aí, falando de Bíblia, falando de uma serpente, falando com a mulher lá no jardim. Cara, esquece isso, você é muito inteligente para pensar nisso aí. Isso é coisa para gente boba. Essa voz da serpente continua. Não, esquece Deus, esquece, você é muito esperto. Fica com a sua sabedoria e vai ganhar até mais, vai ler muitos livros. Filósofo tal, filósofo Beltrano, Ciclano, olha como os gregos eram sábios, né? Olha esse sábio chinês aqui, olha o que ele falou, que impressionante. Nossa, é verdade, olha o que o estoicismo está ensinando, olha como eles têm uma ideia assim que faz sentido. O diabo estava falando coisas aqui que Eva começou a achar que tinha sentido. É mesmo, sabe de uma coisa? Eu acho que Deus, ele lançou uma dúvida. Eu acho que Deus não quer que a gente seja como ele. Deus não quer concorrente. Será que Eva não pensou isso? Pois o estímulo era esse. Olha, Deus não quer que você saiba disso. Porque o dia que vocês souberem, vocês conhecerem o mal, imagina que benção, hein? Vocês vão conhecer o mal. Vocês só conhecem o bem. Não tem delegacia, não tem advogado, não tem cadeia, não tem guerra, não tem fome, tem comida à vontade. Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Se multipliquem, sejam felizes, está aqui um monte de comida para vocês. Não tem carneiro de IPTU, DPVAT, seguro obrigatório. Né? Pensa, é muito bom. Então tinha que ter alguma tranqueira. E o ser que estava propondo para Eva, que ela tinha um conhecimento que Deus estava negando ao acessar aquela árvore, porque Deus não queria concorrência, e ela foi sendo engabelada. Isso acontece conosco nos dias de hoje, porque a coisa mais fácil que tem é engabelar um ser humano. Dá para ele o que ele quer. Ele quer dinheiro? Dá dinheiro. Ele quer mulher? Dá mulher. O que ele quer? Poder? Dá poder para ele. Esse mesmo ser que falou com Eva, esteve lá no deserto quando Jesus estava sendo tentado. Te dou isso, te dou aquilo outro, só dobra o joelho e me adora. Então nós temos um ser que muitos, centenas de anos depois, ou 2, 3, 4 mil anos depois, ele estava ali, não sei quantos anos que a Bíblia não relata, mas estava tentando Jesus, o mesmo. A diferença é que com Jesus o negócio mudou de figura. Jesus tinha um conhecimento que tapou a boca dessa mesma serpente que estava enganando a Eva, ele chegou com a mesma proposta. Só que Jesus não era como Adão e Eva. Ele era superior. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele não precisava receber uma proposta. Olha, Deus, eu te dou tudo isso aqui, que Deus não te deu, eu te dou. O que você quer? Só me adora, só se rende a mim, rende os teus desejos para mim. Jesus disse, só o teu Deus adorar, só o Deus, o Pai, o Criador, eu adorarei. Então o diabo deu de cara com uma pedra, uma rocha de sabedoria, porque Jesus sabia que tipo de sabedoria ele tinha, que tipo de conhecimento ele sabia que veio do Pai, e que o Espírito do Pai é a sabedoria pura.
Então nós encontramos os homens caindo nessa lábia, estão dando ouvidos para espíritos malignos que estão aí fazendo propostas. Então a proposta aqui, olha, se você comer essa árvore, você vai se tornar como Deus. Ou seja, você vai saber muita coisa, muito mais do que você sabe. E Eva não resistiu. Isso acontece com os homens hoje ainda. Homens que têm como Deus o seu conhecimento, o seu saber, a sua cultura. É fora do comum, como um homem pode se sentir cheio de conhecimento e estar enganado. Porque ele escolheu o conhecimento errado. Ele quis dizer, eu sei. E como eu sei, eu não preciso de ninguém para me dar palpite. Muito menos espiritualmente. Muito menos alguém que diz que eu sou Deus. Eu prefiro a lógica. Eu prefiro o que eu vejo. Eu prefiro os livros dos filósofos sábios que disseram muitas palavras bonitas de efeito. Como é bonito o filósofo. Olha o que o filósofo tal falou. Olha o que Ciclano falou. Aí você vai ler o que Jesus disse. Sobrepuja. É muito maior o conhecimento. É muito mais amplo. Jesus não veio trazer simplesmente uma filosofia. Ele veio permitir que o homem acessasse o próprio Espírito de Deus. Não é proibido. Não está proibido ao homem agora, com a vinda de Jesus, o sacrifício dele na cruz. Pelo contrário, foi dado possibilidade do homem acessar uma sabedoria que não é uma sabedoria proposta por um demônio, por um espírito maligno, de engano. É uma proposta do Espírito de Deus, que o homem pode receber por meio da fé, por meio de Jesus Cristo. O homem recebe uma fé sobrenatural e recebe uma capacidade de conhecer coisas. Agora, não mais proibida pelo não poder comer de uma árvore, pelo contrário. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Vinde comprai sem dinheiro vinho e leite. A proposta, como que eu compro sem dinheiro? A morte e o sacrifício de Jesus na cruz é a moeda, é o dinheiro que permite que eu compre de graça, ou seja, nenhum homem pode pagar o que Deus tem para dar, a sabedoria e o conhecimento que Adão e Eva foram enganados lá. A proposta desse ser maligno era ser igual a Deus. Jesus veio dizer, vocês não precisam ser exatamente como Deus. Vocês precisam entender quem Ele é. E aí vocês vão amar a Deus. Vocês não vão querer sobrepujar a Deus, estar acima de Deus, querer governar como Deus. Deixe que Ele governe vocês. Jesus veio dizer, deixe que Ele governe vocês, deixe que o Espírito de Deus governe vocês. Porque a sabedoria do Espírito de Deus é que nos abre os olhos de verdade. Cristo Jesus veio trazer o Evangelho e Ele disse, eu sou a verdade. Então, a abertura dos olhos dos homens realmente acontece, a abertura do olho espiritual, no intelecto do homem, no espírito do homem, na verdade, é que esse conhecimento verdadeiro vem. Enquanto que aquele ser maligno ali, aquela serpente, ela sabia o que era mal. Ela sabia exatamente o que era o mal. Esse sujeito ali foi o sujeito que ele tinha um lugar de glória e via a glória de Deus e estava entre os anjos que circulavam no reino de Deus, e o orgulho fez com que ele fosse lançado fora daquele lugar. Então uma revolta, uma indignação e um ódio específico contra as almas dos homens, contra os homens. E esse ódio leva ele a enganar a multidão. Então o objetivo de Satanás ali era enganar Adão mesmo, porque esse ser ele se tornou arrogante e foi desclassificado, ele foi lançado fora. Então ele e a turma que estão com ele, eles estão hoje na humanidade, percorrendo toda a humanidade o tempo todo, eles não estão presos no inferno, eles estão por aí, seduzindo, propondo coisas. E nesse caso, esse é o problema do conhecimento. Porque você já se perguntou que tipo de conhecimento você está buscando? Você já parou para pensar que
aonde o conhecimento que você está correndo atrás, qual o objetivo? Aí que está o problema. O que eu quero fazer com o conhecimento? A maioria das pessoas querem conhecimentos para ganhar bem, ganhar um bom salário e dar uma vida boa para a sua família. Não é justo? Mas Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus, eu busco o conhecimento do Espírito de Deus. Conhecimento que Jesus veio trazer. E esse conhecimento dá a motivação certa. E a motivação certa para que eu busque o conhecimento certo primeiro, para depois eu vou usar o conhecimento pela motivação correta. Mas enquanto não se busca o reino de Deus, que é a verdadeira sabedoria, quando eu falo de reino de Deus, eu não estou aqui falando de religiões fundadas em placas de igreja. Eu estou falando do Espírito do Criador. É um nível maior. Como é que a gente consegue isso?